Com certeza, em algum momento de sua vida, mesmo que seja pela internet, você deve ter se deparado com uma obra de arte meio assustadora, com personagens sombrios em situações que lhe causam aflição. A arte moderna está repleta desse estilo que mexe com nossa curiosidade. No entanto, as obras que mais chamam a atenção nesse quesito são as mais antigas, de séculos passados, que foram inspiradas em mitos ou que retratavam fatos verdadeiros. A arte é uma das expressões mais antigas. É representada e vivenciada pelo homem das cavernas que praticava a arte rupestre. Mais tarde, a representação da arte pode ser vista por várias civilizações, como a arte egípcia, a arte mesopotâmica e a arte ibérica. Seus artistas e artesãos produziam obras que abordavam temas como culto religioso e político. Nesse ano de 2019, pesquisadores russos divulgaram dados sobre uma nova descoberta de arte de desenho em pedra, feita na Sibéria. Porém, essas não são imagens tão comuns e têm chamado a atenção por representar seres desconhecidos e que foram associados pelos próprios descobridores a extraterrestres. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal. Com o tempo e em todas as eras da humanidade, as pessoas buscaram formas de se comunicar. Porém, tais pessoas não se contentavam apenas em passar informações entre si, mas também acharam importante deixar legados que seriam vistos por aqueles que vivessem depois deles. Hoje vemos o reflexo dessas ações em locais espalhados por todo o mundo. Inúmeras teorias com o objetivo de entender o desenvolvimento do homem ao estágio que vemos nos dias atuais foram formuladas desde que nós buscamos entender nossa própria existência. Uma das mais aceitas é de que o fogo teria sido o marco para nossa evolução, e mais do que isso, nossa sobrevivência. Contudo, a comunicação, vital para o nosso dia a dia, é o mais necessário para a nossa existência, porque através da comunicação podemos nos diferenciar dos outros animais e logo ter tido a sua dominação. Desde que surgiu uma espécie de convívio social, o homem sentiu a necessidade de comunicar-se, fosse para expressar seus sentimentos, fosse para registrar e passar adiante sua cultura. Não podemos datar exatamente como a comunicação surgiu, mas é certo que a evolução da comunicação sempre andou de mãos dadas com o progresso da evolução do homem, desde seus ancestrais mais antigos até a raça que hoje domina o planeta, o Homo sapiens. A comunicação nesse processo evolutivo funcionou como uma espécie de ferramenta de sobrevivência, que, ao contrário de lanças e confecções de roupas, serviram para passar de um homem ao outro o conhecimento de técnicas para que assim tal descoberta não morresse com o tempo. Também era necessário registrar sua história, e a importância que tais histórias tinham podem ser observadas nas pinturas rupestres, datadas do período paleolítico, assim como era importante transmitir tradições, normas de sobrevivência e costumes. Observando essas questões, podemos dizer que as maiores descobertas do homem para seu processo evolutivo nos últimos 40 mil anos não foram as ferramentas e as técnicas de produção, e tampouco as armas utilizadas para caçar ou guerrear, mas seu domínio dos sistemas de comunicação. Nesse contexto, desenvolvem-se as civilizações e é a comunicação que distinguiu o homem dos outros animais e permitiu o seu domínio sobre o planeta. Recentemente, no começo desse ano, pesquisadores russos divulgaram informações acerca de uma nova descoberta feita por eles na fria zona da Sibéria. Descobriu-se que no passado, mais precisamente há aproximadamente 5 mil anos, uma desenvolvida civilização habitou essa região do planeta. Isso porque artes rupestres semelhantes àquelas encontradas em cavernas foram descobertas. Elas foram encontradas em túmulos mortuários que estavam acima do Monte Altai e que provavelmente foram destinadas a pessoas nobres da época. Retratadas em branco, preto e vermelho, as representações foram primeiramente encontradas em 1985, em uma sepultura localizada em um remoto vilarejo da Sibéria.
Algo que mexeu com a mente da equipe de especialistas foi o fato das imagens retratadas serem totalmente diferentes de tudo que já foi estudado no contexto de antigas civilizações. Os desenhos ilustram figuras de seres com fisionomias humanas, mas que possuem chifres redondos e penas em suas cabeças que formam círculos. As gravuras rupestres foram feitas em uma enorme rocha que, segundo o grupo de pesquisa, pode ter sido transportada até o alto do Morro Altai de uma longa distância. Essa tarefa, sem dúvida, não deve ter sido simples, visto que estamos falando de uma civilização que viveu há mais de 5.000 anos e de um corte de pedra que pesa muitas toneladas. Agora, falando sobre os desenhos, após análises, especialistas descobriram que as tonalidades vermelhas encontradas nos desenhos foram feitos com ocre termicamente modificado e certa quantidade de argila, misturada em uma só composição. Especialistas do Instituto Kurchatov de Moscou afirmaram que a arte deixa claro que os pintores sabiam como realizar uma reação química para criar os tons precisos, realizando a variação de temperatura do aquecimento. Nós determinamos a composição faseada dos pigmentos, ou seja, a estrutura da malha de cristal de grãos individuais do corante, afirmou Roman Senin, chefe do departamento de pesquisas do Instituto Kurchatov. Ele ressaltou que algumas estruturas não são típicas de amostras naturais, mas são resultantes de um tratamento térmico. Todos esses argumentos significam que o pintor, mesmo vivendo milhares de anos no passado, teria aquecido o mineral a uma determinada temperatura para obter a cor de que precisava. Os resultados da análise da composição das tintas utilizadas no ritual funerário de Karakol mostram a capacidade dos antigos habitantes de Altai de distinguir os pigmentos em função da cor e suas propriedades, disse Alexander Pakhunov do Instituto de Arqueologia da Rússia. Um novo estudo também mostra os restos mortais de pessoas enterradas em sepulturas de pedra, que também foram pintadas com as mesmas cores, com manchas de ocre vermelhas encontradas abaixo das órbitas e vestígios de um mineral preto e prateado, chamado specularite. Os rituais de sepultamento dos antigos habitantes das montanhas ainda não foram compreendidos pelos especialistas. Entretanto, suas técnicas de pintura foram esclarecidas. Os montes no Vale do Rio Karakol, onde as descobertas foram feitas, pertencem à cultura arqueológica Karakol, que existiu no Altai durante a Idade do Bronze, que teoricamente teve início em alguns lugares por volta de 5.000 anos atrás. No túmulo, os arqueólogos descobriram 4 exemplos de restos mortais que passaram por um processo de enterro e que se mantiveram completamente intocados desde então. Presentes neles, os pesquisadores encontraram uma característica distintiva de outros túmulos da região. Todos eles foram enterrados em grandes e pesadas caixas de pedra retangulares, feitas com uma laje de pedra lavrada. Além disso, em seus interiores, havia novamente o show de cores que havia sido visto nas pinturas citadas anteriormente. Além disso, em muitas lajes de pedra, também destinada a ocasiões de enterro fora do Monte Altai, foram encontrados desenhos com imagens de figuras de animais, pássaros e pessoas com plumas ao redor de sua cabeça. É curioso também que os desenhos retratados nas placas mortuárias tenham sido feitos em momentos diferentes da história. Segundo os pesquisadores, isso pode mudar completamente o entendimento científico sobre os povos que habitaram essas regiões do planeta no passado. No entanto, o mais misterioso para os cientistas são os seres retratados nos desenhos. Para muitos, é evidente que tratam-se de extraterrestres. Afinal, são gravuras rupestres diferentes de qualquer outra. Para a parcela de pesquisadores que defendem essa tese, essa é uma prova que esse antigo povo foi, há milhares de anos, visitado por alienígenas que lhes ensinaram tecnologias primárias. Assim, pessoas desse povo teriam feito túmulos memoriais com imagens que representassem esses seres extraterrestres, que, vindos do céu, eram encarados por eles como deuses. Não existe uma maneira de provar esse ponto de vista. Mas é fato que dúvidas sobre a forma que antigos monumentos, como as pirâmides, foram construídos, pairam na mente de cientistas há séculos. De maneira bem simples, a presença alienígena seria um jeito fácil e rápido de explicar esses projetos, que estendem-se em volta de todo o nosso planeta.